Quais os tipos de navios que existem para fazer o transporte internacional? Quer saber onde teu container ou tua carga vai embarcar? E qual tipo de navio vai trazer isso? Essa aula aqui é exatamente para vocês. Então, solta a vinheta. Pessoal, tudo bem? Todo mundo sabe que é muito importante uma segunda ou uma terceira língua para trabalhar com Comex. E já pensando nisso, eu coloco e apresento para vocês a Trinity. Sim, a Trinity faz intercâmbios e te leva para qualquer lugar do mundo com um preço super legal. Todo mundo sabe também que eu já morei fora e o quanto isso foi importante para o meu inglês e também para aprender outras línguas, culturas, etc. O ganho é impressionante. Então, eu vou colocar aqui embaixo na descrição os contatos da Trinity. Entre em contato com eles, falam que vocês falaram comigo, Thiago Pagano, e talvez dá para ter um desconto, alguma coisa bem legal para vocês conseguirem fazer duas coisas em uma: realizar o sonho de viajar e aprender uma língua no local. Olha que legal. Então, o que vocês acham? O link está aqui embaixo na descrição. Vai lá, fala com eles que vai dar super certo, tá bom? Eu estou aprovando mais do que isso. Muito obrigado, pessoal, e tenham um bom vídeo. Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais um vídeo do canal Comex Fácil e mais uma vez agradecendo imensamente a cada like, a cada nova inscrição que vocês dão pra gente. Obrigado de coração, isso é importante demais pra gente saber que esse trabalho está sendo muito bem feito e direcionado para vocês, tá bom? Pessoal, vídeo um pouquinho diferente, dessa vez eu vou falar do tipo do navio que é comum para fazer o transporte internacional, tanto na importação quanto na exportação. E sem enrolação, vamos a eles. Gente, é muito normal que a gente entenda que existem vários tipos de navios que, diferentemente dos navios transatlânticos que transportam pessoas e diferente das cargas aéreas, esses navios, os utilizados apenas para cargas, têm vários tipos de definições. E isso aqui eu vou falar nessa aula exatamente. Vamos lá. Pessoal, a gente tem os navios graneleiros. Eu vou colocar mais para frente daqui a pouquinho uma foto de um navio graneleiro para vocês entenderem o que é ele. Navio graneleiro, como ele próprio fala, é um navio feito para cargas a granel, ou seja, grãos, sacas e esse tipo de mercadoria. Esse navio é muito utilizado para commodities. Aula aqui em cima sobre commodities. Por quê? Porque ele é específico para isso. Mas nada impede que esses navios graneleiros não carreguem também containers. O que acontece? É muito normal que nos navios graneleiros a parte dos grãos fique na parte de baixo do navio. Ou seja, tem comportas e os grãos são jogados lá. Por que eu falo que é para commodities? Porque é muito comum você ensacar e jogar tudo, quando necessário, diretamente no porão do navio. Então, esses navios granileiros fazem exatamente esse tipo de serviço, mas nada impede que eles carreguem container na parte de cima, tá bom? Só para vocês entenderem também. Navios petroleiros. Navio petroleiro, ele é um pouquinho diferente de tudo, ele carrega apenas petróleo. Mas não só o petróleo bruto, ele também traz combustíveis. Ou seja, ele vai trazer também gasolina, álcool, etanol. Esse tipo de navio, ele é pura e simplesmente para combustíveis, mais especificamente para petróleo. Sim, por quê? Porque ele tem um pavimento com canos interligados, ou seja, ao invés de ser um navio de praxe normal, ele é um navio cheio de canos. Então, quando chega a carga
num determinado país, por exemplo, veio a carga para o Brasil. Chegou no Brasil, ao invés dele descarregar os containers, que é o mais normal, ele vai puxar dos canos diretamente para ir para a refinadora. Ou seja, para ser trabalhado isso. Então, se vier, claro, petróleo bruto. Se vier outra carga, outro tipo de carga, como um combustível, o etanol, ou por exemplo, a gasolina, etc., é uma outra forma, mas ele não vai para a refinaria. Mas ele é colocado dentro de canos, entendeu? Mais ou menos. E aí ele pode navegar em águas rasas. Por quê? Porque ele não é pesado assim. Ele não fica tão pesado quanto o granileiro, que eu acabei de falar. Navios gazeiros. Navio gazeiro, Thiago, existe? Existe. Os navios gazeiros, eles são pura e simplesmente para gases. Claro, puxa isso. E ele apresenta tanques diferentes, ou seja, um tanque de um gás específico é completamente diferente do outro tanque que está na outra ponta do navio, de outro gás específico. Os navios gazeiros são, não é que são raridades, mas eles são difíceis de ser encontrados. Na maioria das vezes, esses navios eles ficam em trânsito entre empresas que já se conhecem quando tem um tipo de negociação. Bem complicado. E esses tanques são tanques independentes, que são tanques de membranas, ou seja, ele é extremamente fechado para aquele gás não escapar e ocorrer algum tipo de explosão ou alguma coisa do tipo. Tanques integrais, que fazem parte da estrutura do navio, sim, ele é conectado diretamente com o navio. E tanques de semimembrana, que tem cantos arredondados. Ou seja, tem o de membrana, que é aquele tanque quasadão, e o de semimembrana é arredondado. Qual que é a diferença? A capacidade dos tanques. Mais ou menos. Mas é como eu falei, eles são navios mais difíceis de serem encontrados. É possível colocar container? Não é recomendado, tá bom? Navios frigoríficos. Nossa, Thiago, mas existe isso? Existem e se existem. Os navios frigoríficos, gente, eles são navios específicos para cargas frigoríficas de grande quantidade. Nossa, mas como assim, Thiago? E se vão se exportar uma carne, por exemplo, para a China? Não necessariamente. Se o container for frigorífico, aula aqui em cima sobre containers, ele não precisa ser um navio frigorífico. Ele é quando a parte de baixo, então pensando, mais ou menos como se fosse o graneleiro, a parte de baixo ele é só frigorífico, ele é só para aquilo. E você apenas coloca a carga frigorífica, ou seja, carne, frango, se você for lotar um container. Isso um container não, perdão, um navio. Isso é específico falar, tá bom? Mas nada impede também que sejam colocados containers em cima. Beleza? Beleza. Navios porta-containers, esses são os mais comuns. Os navios porta-containers, eles podem carregar containers embaixo e em cima, mas é muito comum que sejam pilhas de 20, 30, 40 containers em cima, porque ele ocupa a capacidade máxima do navio, embaixo e em cima, tá bom? E é muito comum ter esse tipo de navio chegando e saindo do Brasil, por exemplo, nos portos de Santos, Itajaí ou Paranaguá, aula aqui em cima sobre portos de entrada. É muito comum ter esse tipo de navio, tá? Os porta-containers. Navios porta-veículos ou ro-ro. Por que existe esse ro-ro? É o roll-on, roll-off. São navios que eles são específicos na parte de baixo dele, do porão, onde são colocados nos veículos. E não só veículos, carro, moto, essas coisas. Até tanques de guerra. O que acontece? Esse navio ele tem uma diferença quanto aos outros. A parte de baixo dele se abre e são retirados os carros ou tanque de guerra, enfim, o que for. Especificamente, a parte de baixo dele é para veículos, roll-in, roll-on. Ele tem a parte, é como se fosse grandes roldanas que põem isso, ou
até alguma coisa que puxe esses carros. É muito mais específico, mas a parte de cima também pode se colocar containers, tá? E finalmente navios de carga viva. Navio de carga viva, Thiago? Sim! Os navios de carga viva, sempre pensando, pessoal, que os navios, esses últimos que eu fui falando, é sempre na parte de baixo, no porão. Os navios de carga viva são específicos para isso, ou seja, grandes arcas preparadas para carga viva, ou seja, por exemplo, você vai fazer uma corrida de cavalo na Inglaterra. Você vai levar o seu cavalo por um navio. E ele tem que ter uma parte específica, um cuidador específico para isso. Carga viva é um pouco diferente das outras cargas, mas a parte de cima pode ser especificamente com containers. Isso é importante comentar. A quase grande maioria dos navios, eles são preparados para as partes de baixo para alguma coisa, mas a parte de cima pode ser colocado containers. Ou seja, você pode aproveitar todo tipo de navio, quase todos, tirando os petrolíficos e os gazeiros, para fazer o transporte internacional da sua carga. Importante dizer isso. Então, se você tem dúvida e quer saber um pouco mais que tipo de navio vai vir ou vai sair a sua carga, fala com o seu agente de carga. Aula aqui em cima sobre eles. E ele, especificamente, vai falar com o armador. Aula aqui em cima sobre armadores. Tá bom, pessoal? Gente, dei mais ou menos o que é o que, os tipos de navio e etc. Acompanhe até o final desse vídeo, eu vou colocar a foto deles. Então, no final do vídeo, vai ter a foto deles, tá bom? Só para vocês entenderem. Pessoal, vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em tudo quanto a dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas e consultorias. Sim, canal Como é que faço também é uma grande consultoria para ajudar vocês a importar e a exportar produtos, tá bom? Gente, vou pedir também encarecidamente, se inscreve no canal os novos. Vamos lá, pessoal. Vamos se inscrever no canal e se tornem marinheiros de primeira viagem. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e você fazer parte dessa tripulação. Além disso, curta para você entrar no clima, compartilha para o seu primo lá, que está lá em Maceió, descobrir o que é tudo isso e saber como é que ele vai transportar o container dele. E comenta, porque só assim vocês vão conseguir falar comigo. Mas só que legal, além do que eu coloquei lá atrás dos meus contatos, tá bom, gente? E também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazerem exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Não desliguem, porque no final vai ter a foto de todos os navios. Tá bom, gente? Muito obrigado e tenham uma ótima aula.